nós trazemos mensagem esta noite, em nome de Jesus, amém? Deus te louvar, te estudar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite eu apresento a tua serva, Deus, para nos trazer o pão, Deus, o pão que nós necessitamos, Deus, o alimento para a nossa vida, Deus. Usa ela no oculto e profundo nesta noite, Deus. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salve a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, livro de Salmos, Salmos número 23. Glória a Deus. Fabrício falou aqui no início, né? Sobre o Senhor ser o nosso pastor. E é esse salmo que nós vamos meditar, né, trazer nesta noite ao nosso coração. Hoje é segunda-feira, hoje é noite de intercessão, de cura, né? Onde nós buscamos o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo para nos fortalecer no dia a dia, né? Para nos dar esse fortalecimento que nós tanto precisamos. Se você que achou, vamos estar lendo, que diz assim a epígrafe: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Pode se assentar. Louvado seja Deus. Salmo bem conhecido. E quando nós vemos que Davi escreve esse salmo, declarando que o Senhor é o pastor, é o meu pastor. Nota que ele não fala o Senhor é pastor de outra pessoa ou de alguém, mas ele diz: o Senhor é o meu pastor. Então, quando Davi, acredito eu que a maioria de nós conhecemos a história, ele pastoreava as ovelhas de seu pai, ficava lá por detrás das malhadas, né? E apesar de estar sozinho, Davi nunca esteve sozinho. Apesar de estar fisicamente sozinho, Davi nunca esteve sozinho. Porque a presença de Deus, irmãos, ela traz paz e segurança. E quando ele fala, o Senhor é o meu pastor, ele está vendo aquele cenário e ele está se colocando no lugar de ovelha. E é isso que nós somos para Deus, ovelhas do seu rebanho. A Bíblia diz, né, que nós somos ovelhas do rebanho dele, rebanho de Deus, e ele cuida de nós. Ele nos promove essa paz e essa segurança que nós tanto precisamos, que nós tanto buscamos, na verdade, porque é isso que a nossa alma busca: paz e segurança. Já reparou? Você já percebeu? Que a nossa alma, ela é insaciável, né? Você pode preencher a alma de várias coisas, mas no fim, tudo que ela vai buscar é paz e segurança. Segurança emocional e paz de espírito. Então, tudo isso nós conseguimos, nós sentimos quando estamos diante da presença do nosso pastor. Por isso que ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, se eu tenho paz e segurança, não me falta nada, né? Pode ter as circunstâncias da vida, as adversidades, as aflições, como o pastor falou aqui no começo do culto, mas a minha alma está em paz. Aleluia. E a minha alma se sente segura. Mas para que eu tenha essa segurança e essa paz, eu preciso de dois elementos. O cristão precisa desses dois elementos para viver essa promessa que está aqui no Salmo. O Salmo 23 nós sabemos que é o quê? Uma música, é um louvor a Deus, mas dentro dele existe a promessa. Aleluia. A promessa de segurança e de paz, que é tudo o que a nossa alma pede, igreja. Tudo o que a nossa alma busca. E quais são esses elementos? O elemento da meditação.
precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos criar esse hábito de meditar na palavra de Deus. E a palavra meditação, a raiz dessa palavra no hebraico significa ruminar. Você sabe o que é ruminar? Aí eu perguntei ao pastor no carro, né? O que é ruminar? É quando o animal come, né? Põe de volta, né? Mastiga e engole de novo. Aí põe de volta, mastiga e fica ruminando aquele alimento. Mas você vai ruminar o que? A palavra de Deus, é a meditação. Então, meditar é o mesmo que ruminar, ou seja, é você estar ali, ouvindo a palavra, lendo a palavra, buscando a palavra e meditando na palavra. Então, quando eu medito na palavra, esse é o primeiro elemento, o elemento meditativo. Quando eu medito na palavra, eu encontro descanso para minha alma. Agora você precisa colocar em prática, porque é na hora da pressão. Nota que mais à frente desse salmo, Davi ele dá um exemplo de aflição. Quando ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele está falando de uma aflição. Quem aqui já passou pelo vale da sombra da morte sabe. Quem aqui já passou pelo Covid? Quem aqui já passou por esses períodos que a terra está vivendo ou vivenciou? O Covid é um exemplo que eu estou dando, né? Então, ele está falando de uma aflição, mas mesmo assim, dentro da aflição, ele encontra paz e segurança. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor, eu preciso dele, porque eu sou ovelha. A ovelha, ela não sabe se defender sozinha. A ovelha não sabe caminhar sozinha. A ovelha precisa de um guia, de um pastor. E nós temos este pastor presente. Nós temos este pastor que não nos falta. Aleluia. Quando ele fala, deitar-me fazem verdes pastos, isso aqui está falando de meditação. Quando eu medito na palavra, quando eu estou aplicando esse elemento na minha vida espiritual, na minha vida cristã, eu descanso. Olha, deitar me faz. Você imagina uma ovelha deitada no pasto. Ela está em paz. Ela está em segurança. Ela não está com medo do predador. Ela não tem medo de nada. Ela não teme a nada. Ela está descansando. E isso está falando diretamente com a nossa alma. Com a nossa alma. O que a Bíblia diz? O Espírito é de Deus, volta para Deus. O corpo vai para a terra, mas e a alma? Qual é o destino da nossa alma? Porque existe uma guerra pela nossa alma. E os dois guerreiros, tanto Deus como o adversário, é pela alma. Porque o adversário não quer nossos bens, nosso carro, a nossa casa, o dinheiro. Ele quer a alma. Ele quer trazer dentro da nossa mente uma confusão, um engano. E diante das aflições da vida, até mesmo, às vezes, uma incredulidade, um medo, uma insegurança. A alma se sente insegura diante das aflições da vida. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que viver pela fé. O justo, o meu justo, ele fala, viverá por fé. Aleluia. Então, a parte da meditação, ela te faz descansar, porque você meditou, você leu a palavra, você ruminou, né? Vou trazer aqui essa expressão. Você leu a palavra, você interiorizou, e aí você leu mais um pouco, e aí você foi interiorizando aquilo dentro da tua alma, e a palavra de Deus, irmãos, ela é remédio. A palavra de Deus produz essa segurança. Deitar-me fazem verdes pastos. E aqui quando ele fala, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, tem a meditação. Qual que é o outro elemento? É a ativação. Quando eu sou ativado pela palavra, aqui eu estou sendo guiado. Olha, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então, ele não vai te guiar para a turbulência, para a tribulação. Você é a ovelha do pasto dele. Se você está no pasto dele, se
você está meditando na palavra aqui, ele dá o exemplo do pasto. Então a ovelha ela precisa comer o pasto, e o pasto tem que estar verde, ou seja, fresco. Aleluia. E a palavra ela vem assim para nós, irmãos, ela vem fresca. É o alimento que Deus nos dá para a nossa alma, é a palavra de Deus. Mas muitos rejeitam a palavra para fazer a vontade da carne. E aí como que vai ter paz? Como que vai ter segurança? Como que vai ter descanso na alma? Aleluia. Quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito. Eles começam a peregrinar naquele deserto. Deus enviava o maná. Todos os dias o maná descia do céu, fresco. Chegou um tempo que eles enjoaram do maná, e a Bíblia diz que eles choraram, eles prantearam, querendo carne, pedindo carne. A Bíblia fala, e os israelitas choraram porque queriam carne. E aí Deus fala, então é carne que vocês querem? Então vocês vão comer carne até sair pelo nariz. Está escrito, né? Essa expressão, até sair pelo nariz. Só que a Bíblia diz que o maná, ele tinha sabor de azeite fresco. Sabe quem preparava o maná? Os anjos do céu. Era o pão dos anjos. Era algo não só físico, para alimentar o estômago físico, mas também o espiritual. Aquilo trazia refrigério para a alma deles, mas eles não se importavam. Eles estavam focados na carne, eles queriam carne. E carne tem gosto de quê? De carne. Tanto é que eles se corromperam por causa disso. Porque a carne, irmãos, ela corrompe. A carne, se você dá vazão para a carne, você não consegue. A Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Glória a Deus. E é isso que Deus quer fazer, irmãos. Ele quer levantar uma igreja espiritual, uma igreja que tem paz e segurança, uma igreja que descansa no pasto verdejante. Aleluia. E Ele quer te colocar nesse pasto. E agora, quando Ele fala de guia-me, Ele está falando de ação. A meditação e agora a ação. Ele vai me guiando por essas águas tranquilas, mansamente. Eu preciso deixar o Espírito me guiar. Sabe por quê? O Espírito Santo não é atribulado. O Espírito Santo não é nervoso, não é estressado. O Espírito Santo, ele não passa por crise de ansiedade, por estresse, né? Essas coisas são as coisas da carne. Que o pastor fala algo muito interessante e profundo. Esse dia eu estava falando até com a missionária Silvina. A gente foi aconselhar ela no lar, dar um conselho no lar. E aí ele falou assim: você precisa que a sua alma se desconecte da carne e se conecte ao Espírito. Porque quando a sua alma está conectada ao Espírito, então o corpo ele fica vazio. Ele se esvazia. Então eu domino a vontade da carne. Quando a minha alma está conectada ao Espírito, eu faço a vontade do Espírito. Então o meu corpo ele é só um veículo. Eu não sou escravo dessa matéria aqui. Eu sou servo de Deus. Eu não sou escravo disso aqui, porque a minha alma agora está conectada. Então, esse salmo é muito poderoso. Ele é muito espiritual. É um dos mais belos salmos da Bíblia. E notem quando ele está falando, guia-me mansamente, águas tranquilas. Ele está falando da ação do Espírito Santo. Qual que é o primeiro elemento? Eu vou meditar. E quando eu medito, eu descanso, eu encontro segurança. Mas quando o Espírito Santo entra em ação e me guia por essas águas tranquilas, eu encontro paz. Aleluia. O 3 ele fala: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Isso aqui é a ação do Espírito Santo. Então, se eu me deixo levar pelo Espírito Santo,
ela busca conexão através da música, ela busca conexão através da arte, ela busca conexão através de relacionamento. Mas tudo isso não é capaz de saciar a alma. A única coisa capaz de saciar, de preencher a tua alma é a presença do Espírito Santo. E é Ele que faz essa ação de refrigerar a minha alma, traz refrigério, traz calmaria. Então a alma ela está angustiada, ela está abatida, a alma está em angústia. Aí o Espírito Santo vem sobre nós. Aleluia. Guia-me pelas veredas. O que é vereda? É caminho da justiça. Olha que tremendo. Quantas vezes você já se sentiu injustiçado por alguma situação que você viveu, né, que você passou? Ou alguém te feriu, alguém fez algo, uma injustiça. Quem nunca passou? Acho que todo mundo já passou por injustiça, por menor que seja, né? Mas já passamos. Mas olha só, até isso, o Espírito Santo ele é tão zeloso, ele é tão cuidadoso conosco, que é esse pastor, o pastor que dá vida pela ovelha, o pastor que cuida da ovelha, o pastor que conhece as necessidades da ovelha, que conhece as fraquezas da ovelha, que conhece as limitações. Então eu me entrego a esse pastor, eu me entrego a esse guia, aleluia. Eu não ando por mim mesmo, eu não olho para a vontade da minha carne ou da minha alma, porque, irmãos, a faculdade da alma mais forte são as nossas vontades. Ela é a mais forte que existe. Coisa difícil é lutar contra a própria vontade, porque a minha vontade é de fazer justiça com as próprias mãos. A minha vontade é fazer a justiça com a própria mão. A minha vontade é fazer muitas vezes o contrário de tudo aquilo que a Bíblia nos ensina. E aí é que entra o fruto do Espírito, a ação do Espírito, o domínio próprio, a mansidão, a fé, o amor, a alegria. Olha só quanta coisa. Então nós vemos que essa ação do pastor traz a alusão, né, da ação do Espírito Santo. Então ele vai te guiar pelo caminho da justiça, por amor ao nome dele. E essa justiça é a justiça que Jesus executou na cruz, quando ele venceu o pecado e a morte. E hoje nós somos pecadores, mas com o nome na frente, justificados. Aleluia. Então a tua alma encontra repouso, paz e segurança. O mundo lá fora pode estar pegando fogo, pode estar caindo, mas você está em paz. Aleluia. Pode estar arquitetando, planejando, pode estar fazendo reunião. Não foi assim com Jesus? Estavam arquitetando a morte dele. Ele estava num jantar em Betânia, e a pecadores estavam ungindo seus pés, lavando seus pés, chorando aos seus pés, enquanto do outro lado da cidade estavam arquitetando a sua morte, mas ele estava em paz. Não foi assim também na tempestade? Os discípulos estão no barco, vem o que? Se levanta uma grande tempestade. A Bíblia, que dá detalhes, diz: e Jesus dormia na polpa, na proa do barco, em cima de uma almofada. Paz e segurança. Por quê? Ele sabe quem é Deus. Ele sabe, é que nem está escrito na palavra: eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Então, se eu estou no Espírito, eu não vivo a vontade da carne. Eu não passo por estresse, nervosismo, que não vale a pena passar. Porque eu preciso ser guiado por isso aqui, ó. Eu preciso deitar em pastos verdes e eu preciso ser guiado às águas tranquilas. Aleluia. Então Deus te trouxe aqui nesta noite para você ser curado, aleluia, para você ser curado. Para você sair daqui com a sua alma refrigerada.
para você receber o refrigério na alma através da palavra de Deus, aleluia. Porque a palavra de Deus, irmãos, é espírito e vida. Glória a Deus. Então eu sei que eu tenho que ter a meditação e através da meditação a ação do Espírito em mim. Glória a Deus. E aqui ele fala da aflição. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele está falando, é uma hipótese, né? Ainda que eu andasse, porque ele sabe que as aflições existem. Não é porque eu sou ovelha do rebanho de Deus que eu não vou passar por aflição. Ele sabe que a aflição existe, mas ele não teme o mal, porque sabe que não está sozinho. Glória a Deus. É isso que você precisa compreender. Você não está sozinho. Deus está contigo. Ele falou para o sucessor de Moisés, ele falou, não temas, porque eu estou contigo. Aleluia. Não te apavores, não temas, não tenha medo, eu estou contigo. E Jesus também falou para os discípulos, não se turbe o vosso coração. Eu vou para o Pai, mas eu estou indo preparar morada. E eu deixarei com vocês o Consolador, o Espírito Santo. E eu, através do Consolador, do Espírito Santo, que é o substituto de Jesus, está à altura de Jesus, é esse Espírito Santo. E ele declarou, e eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Então, quando eu creio que Ele está comigo, eu não vou temer o mal, nem o vale da sombra da morte, sabendo que Ele existe e que pode acontecer na minha vida. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, eu posso passar por uma aflição e eu preciso entender que há consolo para minha alma. Aleluia. Ele vem com a vara, Ele vem com o cajado para nos consolar. Esse é o instrumento do Espírito Santo. Glória a Deus, para te guiar, para te levar à presença dEle. Glória a Deus, a presença do próprio pastor, né? O supremo pastor, que é Jesus Cristo. E aí ele fala, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Deus sabe que as ovelhas sofrem. Aleluia. Ele sabe, a Bíblia diz que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe que as suas ovelhas sofrem afrontas, aflições e perseguição, mas ultrapassam e vencem. Aleluia. Então, quando Ele está falando de preparas uma mesa, Ele está falando, eu passei pela aflição, pelo vale da sombra da morte, agora eu me assento nessa mesa de honra. Glória a Deus. De honra. E essa mesa, é uma promessa da parte de Deus, que Ele fala, olha, eu vou preparar esse banquete na presença dos adversários. Essa promessa, ela não se refere somente às bênçãos e vitórias terrenas, mas também à bênção espiritual, que é a vida eterna. Aleluia. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, ou seja, honra. Você passa por afronta, você passa por perseguição, você passa por luta, mas se você se deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, deitar em pastos verdes, ser guiado pela vereda da justiça, por essas águas tranquilas, o tempo da honra chegará. E a unção desce na tua cabeça, o óleo desce sobre a tua cabeça. Isso fala de honra. Ele te ungiu, aleluia. Ele nos ungiu. O Espírito do Senhor me ungiu para trazer salvação. Glória a Deus. Olha que coisa linda, irmãos. E no 6, para encerrar, ele diz, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nós temos 2 seguidores. 2 seguidores importantes, a bondade e a misericórdia.
Eu já falei aqui outra vez, né? A bondade de Deus é tudo aquilo que nós não merecemos e Ele nos dá. E a misericórdia é tudo aquilo que nós merecemos e Ele não nos dá. Olha a diferença. A bondade e a misericórdia, nós temos os dois, irmãos. Ele nos dá, o Fabrício falou que eu tenho coisas que Deus me deu que eu não mereço, porque é a bondade de Deus. E aquilo que eu mereço Ele não dá, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E por causa das misericórdias nós não somos consumidos, porque a mesma misericórdia de ontem não é a misericórdia de hoje. E isso é representado naquilo que eu já falei para vocês, o maná. Por que que o maná vinha diário e não podia guardar? Porque se guardasse apodrecia, porque era óleo fresco. Eles tinham que pegar o maná fresco e fazer o pão, e fazer ali, preparar aquele maná e dar e repartir entre todos e comer. Então não adiantava guardar o maná para o outro dia, porque não é a mesma misericórdia, ela se renova a cada manhã. Aleluia. Então ele está falando, olha, a bondade e a misericórdia me seguem todos os dias. E agora ele vai falar da gratidão. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi sabia ser grato. Davi reconhecia a bondade de Deus. Davi reconhecia a misericórdia de Deus. Davi sabia que somente na presença de Deus a sua alma encontraria paz e segurança. Aí às vezes a gente vai pensar, mas ele era o rei de Israel. Não, quando ele escreveu o Salmo 23, ele não era rei ainda. Ele era apenas um pastorzinho de ovelhas e rejeitado da casa do seu pai. Então ele tinha muitas feridas emocionais. Ele tinha a ferida da rejeição, ele tinha a ferida do estigma, porque ele foi um filho bastardo. A Bíblia fala que ele era filho bastardo porque ele foi um filho fora do casamento de seu pai. Então as feridas que ele carregava na sua alma não eram diferentes da nossa ferida, mas isso não impediu Davi de ser um verdadeiro adorador, de reconhecer Deus como seu pastor, como seu guia, e abrir espaço para o Espírito Santo guiá-lo. Aleluia. Então não há desculpa para nós, irmãos, não há ferida maior do que a que Jesus sofreu na cruz. E note que o Salmo 22 fala do Messias. O Salmo 22, que antecede o 23, vai falar, o Messias sofre, mas triunfa. Esse salmo ele vai dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Olha isso. Porque te alongas, porque te demoras no meu auxílio e das palavras do meu bramido. Então, não está aqui aleatoriamente, irmãos, tem um propósito. O 22 fala de um desamparo. O salmo messiânico aponta para o que Jesus passou na cruz. Ele foi desamparado. Foi lido aqui Isaías 53, para que eu e você tivéssemos esse pastor aqui hoje. Então, o 22 fala de desamparo. O 23 fala da felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E a Bíblia fala muito pouco de felicidade, sabia? Você pode olhar a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. São poucas as vezes que a Bíblia vai falar de felicidade, exceto o sermão da montanha, da bem-aventurança, que ele fala bem-aventurado. Ou seja, bem-aventurado é a mesma coisa que feliz. Mas, trazendo a felicidade aqui, irmãos, como cerne da mensagem, é muito raro você ver a Bíblia falar de felicidade. No Salmo 23 fala da felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O sermão da montanha fala, feliz é o homem. Feliz é aquele que chora, porque ele será consolado. Então ele traz o paradoxo, né? Aí o sermão da bem-aventurança vai falar para você ser feliz. Você precisa entender que você vai ter que colocar a tua alma em submissão ao Espírito de Deus.
Jesus. E para eu ser feliz aqui no Salmo 23, eu preciso entender que eu não posso caminhar sozinha. Eu não posso caminhar com as minhas pernas. Eu não posso ser direcionada pelas minhas emoções. Eu preciso de um pastor. O pastor é a minha referência. O pastor aqui é Jesus Cristo. Ele é o meu modelo. Ele é o meu padrão. Aleluia. Então, quando eu me entrego a Ele, Ele me dá tudo que eu preciso e eu reconheço essa paz, essa segurança. De que forma? Amando Ele, amando o pastor. Porque é assim que a ovelha reconhece. Como que Jesus sabe que eu amo Ele? Quando eu obedeço a sua voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Elas reconhecem a minha voz. Ovelha é guiada pela voz. Aleluia. Então assim eu mostro a minha gratidão e o meu amor por aquele que me protege, por aquele que me traz segurança, por aquele que me traz paz. Aleluia. A ovelha que reconhece o seu pastor, ela reconhece a sua voz e segue-o. Não é lindo isso, irmãos? Olha que tremendo. Então, muitas vezes, nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Nós somos ovelhas. Nós não somos bode e muito menos lobo, que é pior ainda, que é o predador. E o bode é o que dá amarrada, né? Direto me manda no direct, o pessoal da igreja me manda aqueles rios, né? Do pastor, e o bode vem com tudo, na hora que ele vai por a comida, na hora que vai por a água. Aí manda assim, olha aí, pastor, é o sofrimento do pastor. Eu falei, graças a Deus que eu tenho ovelhas, Jesus. Eu não tenho bode, glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor nos chamou, nos atraiu para este rebanho, para pertencer a este corpo, nós que somos a ovelha do seu pasto. Então eu preciso me lembrar, eu estou na condição de ovelha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É muito bom ouvir isso, mas será que eu estou na condição de ovelha? Será que eu estou ouvindo a voz do meu pastor? Será que eu estou reconhecendo? As minhas ovelhas me conhecem e eu as conheço. Louvado seja Deus. Coisa boa é, irmãos, é você conhecer Jesus e Ele te conhecer. Porque vai ser triste, nós sabemos, naquele grande dia, alguém chegar em Jesus e falar: ah, Senhor, mestre, eu louvei em teu nome, eu preguei em teu nome, eu fiz maravilhas em teu nome. E aí Jesus olhar e dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Mas aquele que verdadeiramente conhece Jesus, que ouve a tua voz, que é a ovelha do teu pasto, que reconhece esse pastor, que é o pastor supremo, aleluia, ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor, aleluia. Então nós somos convidados, igreja, a entrar, a fazer parte deste rebanho maravilhoso. Às vezes o que falta na tua vida, às vezes o que falta nas nossas vidas é ouvir a voz do pastor. Porque não adianta eu falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele me dá uma ordem, eu me fiz de surdo. Eu não escuto a voz dele. Eu não sou capaz de obedecê-lo. Porque eu quero andar como pode, né? Segundo as minhas vontades. E a Bíblia vai falar algo mais forte ainda lá no livro do juízo, né? Que ele vai fazer separação. Acho que Mateus, o sermão profético, se eu não me engano, ele vai fazer separação. Ovelhas de um lado, do lado direito, e do lado esquerdo, bodes, né? Ele vai separar. Então isso fala de salvação, isso fala de vida eterna, isso fala de vida com abundância, vida com qualidade, aleluia. É isso que o Espírito Santo, a função do Espírito Santo é te dar uma vida de qualidade, uma vida em abundância,
uma vida verdadeira, uma vida que você venha desfrutar, aleluia, da bondade e da misericórdia de Deus, das bem-aventuranças que Jesus pregou naquela montanha. Louvado seja Deus. Então, que nessa noite, irmãos, quero chamar o pastor para fazer oração. Vai estar orando por vocês também, individualmente. E eu agradeço nesta noite, irmãos, a todos que estão aqui nesta noite, as irmãs que vieram pela primeira vez, sejam bem-vindas. A nossa irmã Lu, que já está vindo, eu já considero irmã nossa, em nome de Jesus, já profetizo. As irmãs também, fiquem à vontade para fazer parte, para vir cultuar conosco. Essa é a mensagem que o Senhor nos trouxe nesta noite. Se coloque na posição de ovelha. Aleluia. Porque você tem um bom pastor que deu a vida por você. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Amém. Fique pé. Vamos orar ao Senhor esta noite. Que Deus possa nesta noite ter a oportunidade, de falar mais ainda ao teu coração nesta noite, viu? E a certeza é esta: Jesus é nosso pastor, não vai faltar nada nem para mim nem para você nesta noite.